Vocês estão vendo aí, né, o título do slide, ampliando, né, as narrativas decoloniais na sala de aula. Pode passar, Rodolfo. O vídeo a gente não vai abrir justamente em virtude dos problemas técnicos, né, que estão acontecendo aqui na minha internet e na internet também dos meus moderadores. Mas vamos lá, os objetivos, né? Refletir acerca dos desdobramentos da colonialidade para a autoestima dos estudantes, problematizar o currículo eurocentrado vigente na educação básica, apontar estratégias didáticas possíveis para a utilização das narrativas decoloniais em sala de aula. Então, pensando nessas questões todas que eu coloquei aí, né? Nós temos ainda um ensino, né? Isso não sou eu, Alessandra Ferreira, que estou afirmando, né? A partir de várias leituras, né, que foram realizadas, a gente tem ainda um currículo e também, né, materiais didáticos que reforçam, né, essa concepção eurocêntrica do mundo, né, onde sempre os cânones, né, europeus, eles perpassam todos os anos de escolaridade, né, desde eu vou falar do ensino fundamental, que é onde eu atuo, né, eu não posso falar da educação infantil. Se tiver alguém da educação infantil, vocês depois podem colocar as observações de vocês, mas no ensino fundamental a gente percebe essa presença muito forte, né, da questão da importância da escrita, né, da questão do saber hierarquizado, que é justamente isso que o currículo eurocêntrico nos impõe, né? E aí a decolonialidade ela vai pedir, né, demandar justamente, né, essa acolhida e esse diálogo. O ponto básico da decolonialidade é o diálogo com as outras narrativas que ficaram de fora, né, do que foi chamado durante muito tempo de história oficial. Rodolfo, pode passar, por favor? E aí eu trago esse questionamento para a gente começar já a refletir acerca, né, da nossa participação, né, nessa seleção dos conteúdos, nessa seleção de abordagens que nós temos a responsabilidade, né, enquanto profissionais da educação, de estar realizando. E aí, quais são as narrativas que podemos apresentar aos estudantes do ensino fundamental que reforcem a valorização das múltiplas identidades étnicas e favoreçam a representatividade em diferentes fontes utilizadas em sala de aula. A preocupação aqui, quando eu trago esse slide, é problematizar o material que eu utilizei. Quando eu falo material, eu estou falando de música, eu estou falando de imagens, eu estou falando de vídeos, eu estou falando de uma série de recursos que nós temos, né, de ferramentas possíveis para o ensino. Esses materiais, essas linguagens utilizadas em sala de aula, elas são excludentes ou elas possibilitam essa representatividade dos estudantes? Porque isso importa, né? Por que é necessário trazer essa discussão para o ensino? Justamente para que nós não estejamos em sala de aula, né, criando situações onde os estudantes se vejam representados de forma pejorativa, e o que é mais preocupante ainda, que nós não estejamos reforçando estereótipos. Que estereótipos podem ser esses? Muito se fala, né? Vamos celebrar, principalmente, né, em algumas escolas que ainda praticam isso, no dia 19 de abril, o famigerado Dia do Índio, né? Que nem esse termo pode ser utilizado mais, né? A gente tem que utilizar povos indígenas ou originários. Então, quando se faz aquela caricatura, né, do que é ser índio, né, que essa palavra tem um caráter bastante, né, comprometedor,
E aí, a recomendação é que não se utilize o termo índio, mas quando se celebra essa data, né, de uma forma que os estudantes estão ali reproduzindo um estereótipo, então, aquela pessoa que tem, né, uma identidade étnica com ser indígena, ela não vai entender aquilo como uma homenagem, ela vai entender aquilo como uma violência, que é isso que a gente vai tratar hoje nessa apresentação, que o ensino decolonial ele precisa romper com todo tipo de estereótipo e também de violência. A gente só compreende a violência na perspectiva da violência física, né? Um aluno bateu no outro, um aluno machucou o outro, mas as brincadeiras, as piadas racistas, enfim, todo um repertório que a televisão propagou como apenas brincadeiras, tem um caráter extremamente violento. E isso é uma violência psicológica. Isso gera traumas, né? Isso deixa pessoas, né, bastante vulneráveis, e é essa a nossa preocupação dentro dessa perspectiva de um ensino que possa se não ser amplo, né, na sua totalidade, porque a gente não teria condições dos 365 dias do ano estar trabalhando sempre dessa perspectiva decolonial, mas que a gente tenha essa sensibilidade de, no momento que a gente estiver abordando um conceito, estiver apresentando materiais de referência para esses estudantes, a gente escolha, né, imagens, vídeos e músicas que não tragam essas violências, né, de forma tão explícita como percebemos ainda em alguns livros didáticos e em outros materiais de referência. Pode dar continuidade, Rodolfo, por favor. E aí, nesse slide, eu trago para vocês alguns referenciais teóricos, né, do pensamento decolonial. Esse movimento surge na América Latina, e a gente não pode esquecer do que está acontecendo na América Latina na década de 60, né? A gente está vivendo um contexto histórico de bastante repressão, né? A gente percebe que houve, né, um movimento articulado em vários países da América Latina de governos, né, ditatoriais, mas ao mesmo tempo que nós temos situações de extremo autoritarismo dentro desses países da América Latina, nós temos também um grupo de pesquisa que vai surgindo nesse contexto, né, frutos justamente das demandas dos movimentos sociais, e esse grupo de pesquisa ele se denomina Modernidade e Colonialidade. Então, quem são os principais representantes desse movimento? Nós vamos ter aí o filósofo argentino Henrique Dussel, o semiólogo e técnico cultural argentino norte-americano Walter Mignolo, o sociólogo peruano Aníbal Quijano, sociólogo porto-riquenho Ramon Grasfogel, a linguista norte-americana radicada no Equador Catherine Walsh, o filósofo porto-riquenho Nelson Maldonado Torres, o antropólogo colombiano Arturo Escobar. Então, esses são, digamos assim, os precursores. Depois deles, né, surgiram inúmeros outros autores, que aí, nesse caso, a gente não vai se deter nesse referencial teórico, né, justamente para poder trazer outras discussões que são mais pertinentes para esse momento, e lembrando que vocês podem depois fazer as leituras, né, diretamente desses autores, para vocês se aprofundarem mais na colonialidade. Eu sempre gosto de dizer que, na decolonialidade, aliás, que isso aqui é apenas um aperitivo, né, uma amostra grátis para que vocês possam se deliciar depois com leituras mais profundas. Rodolfo, por favor. Então, vamos agora entrar. Para a gente poder entender a decolonialidade, a gente precisa compreender como surge a colonialidade. Então, existem discussões teóricas que explicitam as diferenças entre colonialidade e colonialismo.
o que seria o colonialismo? O colonialismo é tudo aquilo que a gente aprendeu, né, nas aulas de história, daquela relação bastante desigual entre metrópole e colônia. Ou seja, o colonialismo ele tem um viés, uma perspectiva de exploração de recursos, né, naturais, de depredação do meio ambiente, enfim, uma série de situações, né, de domínio político ou de opressão política dos países europeus perante os demais territórios, né? A gente vai colocar aqui o continente americano como vitrine, né? Mas na realidade a gente sabe que isso aconteceu, né? Tanto no continente americano, quanto no continente africano, quanto no continente, né, da Oceania, partes da Ásia, enfim, foi um recurso, né, de dominação política que foi amplamente utilizado. E aí, se a gente pensar na colonialidade, né, desse conceito que foi proposto por Quijano, a gente vai perceber que esse contexto da colonialidade ele teve início no processo de conquista da América, né? Quando se fala que Cristóvão, né, Colombo chegou aqui na América Central em 1492 e se estende até o final desse processo de colonialismo, né? Que a gente diz que todo o processo colonial ele encerra-se no século XIX, quando surgem os movimentos, né, de libertação dos territórios coloniais. E aí a gente tem como é que essa colonialidade ela opera, né? De que forma isso teve execução. Então, sempre se diz que a colonialidade ela vai ter três vias: epistemológicas, sociais e culturais, né? Que é justamente do saber, do ser. E como é que isso se configura? Epistemológicas é justamente a negação de todo conhecimento de origem indígena ou africana. Então, tudo que os povos originários produziram de conhecimento e tecnologia, e também os povos africanos produziram de tecnologia, de doutrinas, né, de conhecimentos, tudo isso é apagado, né, de forma intencional, não é por acaso. Houve uma intencionalidade de mostrar que esses seres, né, os povos indígenas e os africanos, eles não tinham cultura alguma, eles eram destituídos de conhecimento de cultura social, justamente porque aí vem a questão, né, da escravização. Esses povos eles foram escravizados, né, tanto os indígenas quanto os africanos foram escravizados, e aí a gente percebe que todo o trabalho associado à rotina, né, de um africano escravizado ou do indígena passa a ser esvaziado de importância. Eles são pessoas que realizam meramente trabalhos braçais. E por isso esse trabalho braçal, ele é, né, totalmente desvalorizado. Se a gente pensar na nossa, né, composição social hoje, né, os trabalhos com a menor remuneração são justamente esses que exigem um trabalho físico, né, do ser humano. Os trabalhos que são mais intelectuais, eles são melhores remunerados. Então, tudo isso tem origem com essa questão da colonialidade de desmerecer aquilo que é fruto do trabalho realizado, né, a partir do cansaço físico, né, do excesso, né, de sobrecargas de trabalho. E a questão religiosa também entra, né, nessa questão, porque a colonialidade vai definir o seguinte: quem era cristão já estava automaticamente salvo, né? Ele podia participar de todos os preceitos religiosos, ele tinha uma vida social. A gente não pode esquecer que durante esse contexto, né, do colonialismo, a igreja ela era o aparelho de controle social dessa colonialidade. Então, como é que aconteciam os eventos? Os eventos estavam todos girando ali em torno de casamentos, batizados, novenas, funerais. Então, se você declaradamente dissesse que não era cristão, ou pior, se você fosse excomungado pela igreja, você estava banido da vida social. Então,
essa questão ontológica, né, que é o ser humano, qual é a sua identidade dentro dessa perspectiva da colonialidade. Se você não era cristão, você não era ninguém. Então, isso é muito forte dentro dessa questão aí que está sendo trabalhada. E aí, o que é que a gente percebe dentro dessa perspectiva da colonialidade? Ela hierarquiza as etnias e, além disso, dissemina que somente os ensinamentos ocidentais são válidos e, portanto, são postulados na condição de hegemônico. Por isso que a gente diz muito, né, que o currículo oficial está impregnado desse saber hegemônico, né? O que é válido é aquilo que está apenas prescrito no currículo. Aquilo que destoar do currículo não tem um ensinamento válido. E as consequências da colonialidade, né, para todas, né, todas as pessoas, independente de etnia. A gente vai ter, né, um processo violento de escravização dos povos africanos indígenas. A gente vai ter uma violência epistêmica, que é justamente essa negação dos saberes sistematizados, né, por indígenas e africanos. A gente vai ter o etnocídio, né, que é justamente a tentativa, né, que aconteceu durante muito tempo na nossa historiografia, né, de apagamento não somente dos saberes sistematizados, mas você dizer que não houve, né? Câmara Cascudo afirmou isso. Nós não tivemos presença africana no Rio Grande do Norte, nós tivemos um genocídio que contribuiu para eliminar todos os povos indígenas do Rio Grande do Norte. Os poucos povos indígenas existentes no nosso país estavam reclusos, né, na região norte ou então no estado da Paraíba. Pronto, acabou-se, né? Era ali, isolados do restante do mundo, né? Então, é uma visão muito simplista, né, que impede que as pessoas se auto-identifiquem, né, como indígenas, porque tem isso também. Se você afirma, né, nos livros oficiais que estão nas bibliotecas, que estão nas universidades, que não há presença indígena, então ninguém vai se assumir, né? E aí o Departamento de Antropologia teve uma participação muito imprescindível nesse processo, né? O Departamento de Antropologia que vai através de pareceres, né, com multiprofissionais, enfim, todo um trabalho de fazer com que essas comunidades que eram remanescentes de quilombos e as comunidades de fato indígenas voltassem a ter esse olhar da autodeclaração, porque não eu não posso simplesmente dizer para Rodolfo, você é um homem negro. Eu não posso, no sentido, né, de imposição, de definir quem é negro, quem é branco, quem é indígena. Mas isso precisa de um trabalho onde as pessoas revisitem, né, sua ancestralidade para que essas possibilidades de autoidentificação aconteçam, né? Então, aí as consequências da colonialidade, né, para a nossa sociedade de forma geral, né, a gente percebe isso diariamente, né, nas situações do cotidiano, né, o racismo principalmente, não sei se vocês já tomaram conhecimento, né, desde 2023, eu e a Adriana do Carmo Ferreira, nós duas começamos a fazer um trabalho, né, de educação antirracista, levando oficinas literárias, né, para os estudantes, tentando justamente problematizar essa situação do racismo. E a nossa devolutiva, né, a nossa percepção desse trabalho é que os estudantes sentem-se à vontade para relatar situações de racismo que eles sofreram ao longo da vida. Então, se a gente não problematiza isso em sala de aula, os relatos não vêm. Então, a importância do educador, né, que está à frente do processo de ensino-aprendizagem, ter esse olhar sensível para trazer, né, essas temáticas para a sala de aula.
Rodolfo, meu querido. Certo, já vi que você mudou aí. A cada 23 minutos, o jovem negro morre no Brasil. E aí eu trago mais uma provocação, né, para a gente pensar a respeito dessa situação que é do cotidiano, né, não é algo fictício, é algo real, baseado, né, em dados estatísticos. Como, né, na minha sala de aula, eu posso tratar dessa denúncia. É uma denúncia e é uma situação assustadora, né? Que estratégias didáticas são suficientes para combater a violência psicológica e física contra jovens negros nas periferias das grandes cidades? Então, são situações que a gente pode problematizar em sala de aula, né? Por que isso acontece? Quais são as ações de sensibilização que podem ser realizadas nas unidades de ensino com o propósito de propiciar engajamento dos estudantes para que sintam-se comprometidos no combate ao racismo? Então, são reflexões que eu estou trazendo, né, ao longo da fala, para a gente poder pensar nessa questão da violência, né, que Achille Mbembe vai chamar isso de necropolítica, né, porque que apenas os jovens negros de periferia que são alvos de bala perdida, né, porque que essa situação não pode ser, não pode, por que essa situação não pode ser eliminada, né, por que a gente não pode acabar com esse tipo de necropolítica, porque que isso vem se arrastando, né, ano após ano na nossa sociedade. O que está faltando para a gente ter, né, algum tipo de posicionamento a respeito? Rodolfo? E aí eu trago uma charge, né, para a gente também refletir a respeito da questão do racismo, né, e aí eu tenho uma imagem onde nós temos duas versões, né, de um mesmo ser, né, aí um homem do sexo masculino. A metade dele é uma metade, né, de um homem branco, a outra metade é de um homem negro. E do lado do homem branco se diz: ai, que cabelo lindo, parece um deus grego. Estilo descolado, que moderno. Seja bem-vindo, Senhor. Então, houve um tratamento aí bastante educado e acolhedor. E do outro lado, né, do lado do homem negro, os comentários são os seguintes: que nojo, acho que ele não lava esse cabelo. Deve ser maconheiro, todo largado. Aonde você pensa que vai? Então, assim, você percebe, né, que o tratamento que está voltado, né, para o homem negro é um tratamento onde as pessoas não sentem nenhum tipo de constrangimento em tecer comentários de ódio, né? As pessoas são bastante agressivas e violentas com o homem negro, né? E aí a gente pode problematizar de novo, né, em sala de aula, quais são as consequências do racismo cotidiano, né? Como é que se sentem essas pessoas que são vítimas diariamente desse racismo? Quais as minhas falas ou atitudes que reforçam a reprodução de estereótipos em diferentes contextos sociais? Então, isso é uma vigilância permanente, né? Você tem que ter esse cuidado, né, que eu falei inicialmente, da seleção dos materiais que vão ser utilizados em sala de aula, mas também no meu cotidiano, como é que eu me comporto, né, diante de pessoas que têm características, né, bem diferentes do que a gente rotulou, né? A gente criou uma concepção de pessoa padrão que não existe, né? Principalmente nos anúncios de emprego, né? De anos atrás, né? Tomara que isso não esteja se repetindo, mas nos classificados dos jornais, quando existia, né? Anúncio de emprego, sempre se falava, né? Que era necessário apresentar boa aparência. Então, o que é boa aparência? É um conceito que precisa ser relativizado também, né? Boa aparência é você ter o cabelo liso?
Boa aparência é você ser branco? Então, são questões para a gente pensar. Que práticas antirracistas podem ser implementadas nas unidades de ensino? Eu falei que eu, juntamente com a Adriana, desenvolvemos, né, oficinas literárias. Mas que outras perspectivas podem ser adotadas, né, para pensar nessa questão do combate ao racismo? E aí vem, né, para vocês a cereja do bolo, né, que são justamente alguns princípios e características, enfim, pontos determinantes para se pensar a decolonialidade. Então, a decolonialidade, ela vai, né, surgir dentro de uma perspectiva mesmo epistemológica, quando Aníbal Quijano conceitua a colonialidade, que ele faz isso em 1992. Então, a partir daí, surge, né, todo o movimento de resistência, né, que está ligado justamente àquilo que eu já falei anteriormente, aos movimentos sociais, né, o movimento indígena, o movimento negro. É importante explicitar agora que a decolonialidade, por ser um movimento, né, epistemológico que, e político também, não deixa de ser político, que surge justamente dessa compreensão que houve, né, com a colonialidade, uma subalternização dos povos e grupos sociais. Então, a decolonialidade vai acolher correntes teóricas que tratam da questão puramente, né, do racismo, mas também vai trazer, né, vai ter muito forte ali dentro, dialogando com essas teorias decoloniais. Nós vamos ter pessoas que sofrem da transfobia, pessoas que sofrem da homofobia, violência de gênero, né, em todos os sentidos, pessoas que estão configuradas dentro do público, né, do feminicídio. Nós vamos ter uma série de trabalhos que vão dar conta de todas as opressões e também de todos os silenciamentos, né? Quando se fala na subalternização, a gente está falando dos grupos que foram silenciados historicamente e socialmente também, né? E aí a decolonialidade vai trazer uma série de pesquisas, de publicações que vão permitir que essas pessoas, né, possam se estabelecer na condição de protagonistas. Ou seja, a decolonialidade rompe totalmente com a questão de eu, Alessandra Ferreira, né, que eu me auto-identifico como uma mulher parda, eu não posso apenas estar publicando trabalho sobre indígenas na condição de os indígenas enquanto objeto de estudo. A decolonialidade rompe com isso, com essa prática. A decolonialidade exige que pessoas indígenas possam construir suas narrativas e possam se assumir publicamente, possam ser autores da sua própria história, pessoas trans também, pessoas, mulheres que são vítimas de feminicídio, que elas possam, né, estar na dianteira. Aí eu posso utilizar como exemplo a própria Maria da Penha, né? Vários trabalhos foram feitos sobre a situação da história de vida dela, mas quem tem autoridade para falar sobre a violência de gênero que ela sofreu é ela, porque ela sofreu na pele. Então, assim, a gente pode ler e escrever, né, algumas linhas sobre determinados assuntos, mas quem tem o protagonismo é o sujeito que está ali enfrentando aquela situação, né, diariamente. E aí, eu trago, né, como a questão principal para a gente pensar a decolonialidade
é identificar discursos eurocêntricos que estão presentes nas linguagens que nós adotamos na sala de aula. Então, se a gente não perceber que aquilo ali tem um viés eurocêntrico, a gente vai estar reproduzindo os estereótipos. Então, a decolonialidade exige, né, que você diga esse comportamento aqui, esse posicionamento aqui, ele é atravessado pelo eurocentrismo. E aí a gente tem que problematizar esses conceitos e esses materiais que chegam, né, até as nossas mãos de diferentes maneiras, né? Eu não estou aqui dizendo que é para fazer uma fogueira, pelo amor de Deus, e queimar os livros didáticos, mas não, justamente fazer com que esse livro didático ele possa produzir, né, sentidos e significados para esses estudantes a partir do momento que eu estou dizendo, ó, você está vendo como é que o livro está retratando uma pessoa indígena? Você está vendo como é que o livro está retratando uma pessoa negra? O que se critica muito quando se fala dessa questão da escravização? Por que a gente tem que estudar a história da presença africana no Brasil a partir apenas dessa condição dele escravizado? Por que eu não posso trazer o protagonismo e as tecnologias africanas para a minha sala de aula, como elementos estruturantes do ser africano? Essa associação com a escravização é o que você contribui para a questão do estereótipo. E aí a gente não pode esquecer, né, dentro da minha perspectiva de professora de história, que em todo o contexto a gente tem uma disputa de narrativas. Só que em alguns contextos históricos, as narrativas dos outros, né, quando eu falo dos outros, eu estou falando dos indígenas, dos africanos, dos ciganos, enfim, de todos os outros grupos que foram subalternizados, eles não tinham espaço. Hoje em dia tem. E a gente precisa ampliar, né, esse debate para que eles tenham cada vez mais espaço também dentro da nossa sala de aula. E aí eu trago, né, um conceito do Ailton Krenak, que ele chama de pluralidade epistemológica, né? A gente sempre estudou, né? Quando eu digo sempre estudou, porque eu venho dessa geração, né, que estudou na década de 80, que o ensino, né, estava muito direcionado para a questão da cientificidade, né, que o conhecimento produzido dentro das academias ele era sagrado, ele era, né, para sempre. Então, a história geral vista, né, como a história universal. E o que era essa história geral que a gente estudava? História da Europa, né? Eu não recordo em momento algum de ter estudado nada sobre a Ásia no meu ensino fundamental, né? E aí a teórica, né, pesquisadora a Ilma Lino Gomes, né, ela vai dizer que para a gente poder incluir, né, essas narrativas, a gente tem que trazer a Ásia e também o continente africano para a sala de aula. Não é só dialogar, né, com aquilo que a gente estudou como história. Nilma, eu falei Nilma Lino Gomes, a teórica que vai trazer esse conceito, né, da necessidade de incluir outras narrativas. E aí, a história da Europa, ela é estudada, sim, mas não ela apenas como saber hegemônico. Ela pode ser estudada nas suas interconexões com os outros continentes. É isso que a gente está aqui tratando para fazer com que aconteça uma democracia, né, no processo de ensino-aprendizagem. A democracia no sentido de permitir que outras vozes se somem, né, àquilo que já está posto como currículo oficial. A justiça epistêmica, né, que é justamente essa necessidade de valorização dos saberes indígenas e africanos, né? Sempre que se trabalha, né, saberes indígenas, aí vai para a cestaria, vai para o modo de fazer, né, a culinária, mas não é só isso, né? A gente tem que saber que os indígenas e também os africanos, eles têm um conhecimento muito especializado de frutas, de raízes, de frutos, de ervas. Então, eles sabiam as propriedades medicinais
eles tinham um domínio muito forte, né, daquilo que hoje os laboratórios estão patenteando, né, na floresta amazônica, porque estão reconhecendo esses saberes tradicionais. A decolonialidade, né, desconstrói a racionalidade ocidental e o seu caráter universalizante, tudo aquilo que a gente já tratou, né, anteriormente. Então, a gente vai ter duas correntes dentro dessa decolonialidade que são muito importantes para nós, né, professores, que é a pedagogia decolonial, que é justamente situações de sala de aula que podem ser propostas, né, a partir desse pensamento decolonial, e o patrimônio decolonial que visa justamente, né, desconstruir aquilo que a gente aprendeu como patrimônio. O que comumente a gente associa como patrimônio? Construções, né? A gente sempre, quando fala patrimônio do Rio Grande do Norte, a gente imediatamente remete aqui imagem, a Fortaleza dos Reis Magos. Que patrimônio é aquele? É um patrimônio que visa referendar o quê? A presença portuguesa no nosso estado. Ah, então quer dizer que a gente vai ter que destruir a Fortaleza dos Reis Magos para ser decolonial, em hipótese alguma. Mas eu tenho que ir com os meus estudantes para a Fortaleza dos Reis Magos e dizer, com a construção dessa fortaleza, que outros grupos, né, foram perseguidos, foram excluídos da nossa história. Então, é esse outro olhar. Não é você dizer que eu vou deixar de ir na Fortaleza dos Reis Magos porque ela representa o olhar eurocêntrico. Não. É você ir, mas dizendo, ó, isso aqui representa culturalmente apenas um grupo. Não representa o nosso Estado. Porque se eu digo que representa o nosso Estado, eu estou eliminando as pessoas que não se identificam com a colonização portuguesa, ou o colonialismo, como queiram. E aí, o patrimônio decolonial, a grande virada de chave dele, para a gente pensar aí nessa possibilidade de ampliar o olhar, é quando ele incorpora o patrimônio material, porque vai ser justamente esse patrimônio material que vai trazer, né, a importância das festas, das danças, da culinária, das crenças, né, das expressões populares, enfim, tudo aquilo que está no âmbito, né, daquilo que estava na oralidade passa a ter relevância dentro dessa perspectiva do patrimônio decolonial. E aí eu trago, né, mais uma vez, a questão do gênero, né? O gênero está muito presente na perspectiva decolonial. A importância da ancestralidade presente na transmissão dos saberes, principalmente compartilhado pelas mulheres. Porque essa colonialidade, ela institui, né, que o saber, ele é eurocêntrico, isso é um consenso entre os estudiosos, mas além dele ser eurocêntrico, ele faz parte do patriarcado, ele reforça o patriarcado. É o homem que domina o saber erudito, nunca é a mulher, né? Ou essa mulher ela foi propositalmente invisibilizada. E aí a gente tem, né, essa necessidade de valorizar esses saberes femininos, né, como saberes ancestrais e que tem, né, uma importância fundamental na própria engrenagem, né, da sociedade. Um processo de ensino e aprendizagem antirracista, então a decolonialidade ela está muito alinhada com essa concepção de combate ao racismo, e processos educativos culturalmente referenciados, dialogando com a interculturalidade. O que é interculturalidade? É justamente você permitir, né, que outras influências culturais estejam presentes no currículo. Você permitir essa necessidade de inserir a história e cultura cigana, a história e cultura indígena, a história e cultura, né, de outros povos que não aparecem nas narrativas. A pluriversalidade epistemológica, né? Esse conceito ele é de Mogobe Ramose, um filósofo sul-africano, onde ele vai justamente, né, detalhar, ele vai explicitar no livro dele essa necessidade de mostrar
que todas as experiências humanas, elas são produtoras de conhecimentos. O conhecimento não é apenas aquilo que está nos livros. A nossa forma de ser e agir no mundo também corresponde a uma epistemologia. E aí a pluriversalidade vai valorizar isso aí, que a gente não pode negar ou invisibilizar outras formas de ser e estar no mundo. A decolonialidade encontra-se fortemente comprometida com a inclusão e a equidade. Então, o que é inclusão? Que todos os sujeitos possam estar presentes, né, e sintam-se representados em determinados contextos, sejam eles sociais ou educativos. E a equidade. O que é equidade? Se a gente pensar na questão do processo de ensino-aprendizagem, né, a gente faz todo o nosso esforço, né, a gente mobiliza todos os nossos recursos para que aconteça a aprendizagem, mas alguns se evadem dentro do sistema de ensino-aprendizagem. Então, essas pessoas que se evadem por quê? É só pela imposição social de ter que trabalhar, né? Aí a gente faz a crítica, né? É só uma questão da imposição do capitalismo, ou essas pessoas que se evadem, elas não se sentem, né, aptas para estar dentro da sala de aula porque são taxadas de incapazes. Então, a equidade visa superar essas situações onde algumas pessoas avançam, outras não avançam tanto quanto aquelas primeiras, mas que elas precisam permanecer no processo e elas precisam ser integradas, elas precisam ser vistas com outros olhos. Outras estratégias precisam ser desenvolvidas para que aquelas pessoas que não conseguiram atingir, né, um determinado desempenho, nem gosto dessa palavra, mas que não conseguiram aprender o suficientemente quanto aquelas primeiras que, né, atingiram os objetivos, elas também precisam ser incluídas no processo de ensino-aprendizagem. Que situações a gente pode propor para que elas possam sentir-se, né, pertencentes àquele grupo? Rodolfo, você só me orienta aí quanto tempo ainda tenho de fala? Professora, em torno de 40 minutos. Certo, então dá tempo de trabalhar as estratégias. Vamos lá. Então, a gente trouxe aqui, né, algumas possibilidades, estratégias didáticas para o ensino decolonial. Então, nós temos aí um campo bastante promissor, que estão surgindo várias publicações no atual contexto, que é da alimentação decolonial ou alimentação ancestral. E aí, no que consiste esses trabalhos? Eles vêm trazer, né, a importância e a valorização dos hábitos alimentares de origem indígena e africana, mas não somente isso, não é tratar apenas a mandioca é importante porque faz parte, né, de uma alimentação ancestral. Não, não é isso. É desde o processo da escolha da área, né, da terra para plantar a mandioca, do processo da seleção das sementes. Então, há todo um conhecimento que é ancestral, que a gente chama de saberes tradicionais, que estão alinhados com a alimentação decolonial. Então, é algo muito mais profundo, né? Não é só mostrar os alimentos para os estudantes, mas fazer com que eles percebam que existiam conhecimentos que estavam ali, né? Sempre o tempo todo acompanhando essa alimentação e que isso não era valorizado, isso não era estudado em sala de aula. Então, os saberes escolarizados, eles têm uma perspectiva muito importante, né? Porque mostra que aquilo ali
tem destaque na sociedade. Quando você não trabalha aquele tema, aquilo ali passa a ser invisibilizado, né? Mapear os saberes tradicionais existentes em cada território, promovendo assim os sentimentos de fortalecimento com a identidade local e o pertencimento dos estudantes. Então, está na base, né, também, não esqueçam, em hipótese alguma, de usar a base como marco legal de vocês, porque tudo que está na base, né, a gente trata como caráter normativo. Então, é um respaldo muito importante para o trabalho em sala de aula. Então, o que a base diz? Que existe o conjunto de objetos de conhecimento precisam ser trabalhados, né, em todos os anos do ensino fundamental e também do ensino médio, mas também existe a parte diversificada. Então, onde é que entra a história, né, local dentro dessa base diversificada? Quando você traz elementos que são específicos, né, de determinadas comunidades, daquilo que você quer trabalhar e quer reforçar. Então, entra no aspecto da história local. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês vislumbrarem melhor. A professora Tamara, professora de História, lotada na Escola Municipal Terezinha Paulino, ela utilizou a história da Zona Norte para trabalhar a importância, né, do Parque dos Coqueiros para aqueles estudantes, porque historicamente a gente percebe que as localidades de periferias, de regiões que não são, né, tão visibilizadas, elas passam a ter uma associação com a violência social, enfim, elas são deturpadas dentro da sua abundância de potencialidades, né? E aí, quando você pega aquilo ali e traz para a sala de aula, ela pegou a história da Zona Norte e trabalhou com os estudantes. Então, está dando um novo significado à Zona Norte, está mostrando que aquele local, né, tem uma série de atrativos que existe propositalmente, né, uma intenção de fazer com que aquilo ali não ganhe projeção, não ganhe repercussão. E aí eu fiz isso também, né, de uma forma diferente, né? Ela pegou a questão espacial da cidade, eu trabalhei na minha dissertação a questão da religiosidade popular, né? Eu não vou esquecer nunca o relato que um estudante disse para mim, no momento que eu estava trabalhando a Praça Padre João Maria em sala de aula, né? Um estudante disse: eu nunca estudei isso numa escola. A importância da devoção religiosa, porque, na realidade, eu não estava fazendo, né? Como é que eu posso dizer? Eu não estava pegando a Praça de Padre João Maria e dizendo: vocês precisam frequentar a praça e acender velas para ele, né? Eu estava pegando a praça como objeto de estudo e mostrando que aquilo ali era um local de patrimônio material, porque experiências religiosas estavam acontecendo naquele local cotidianamente. E que a gente precisava respeitar essas experiências religiosas, porque elas aconteciam. Aí eu fiz, né, o movimento de ampliar e depois de restringir. Eu mostrei que existiam movimentações religiosas semelhantes ao que acontecia na Praça Padre João Maria, em diferentes escalas, né? Eu mostrei a devoção religiosa lá no Horto, do Padre Cícero, eu mostrei a devoção religiosa, né, em Santa Cruz, da Santa Rita de Cássia, e mostrando que, a partir dos marcos que são estabelecidos, né, culturais e religiosos, existe uma maior ou menor concentração de pessoas naqueles espaços. Então, isso é interessante porque quando a gente pega esses elos, né, eu também trabalhei com história local, quando a gente pensa na importância, né, de como surgem as praças a nível da cidade de Natal. Então, os estudantes eles vão estabelecendo conexões. Então, isso é interessante porque eles vão ampliando o olhar, né? A gente tem essa preocupação muito forte, né, quando está desenvolvendo um trabalho, né, que houve esse acompanhamento, né, porque quando a gente vai fazer uma dissertação tem uma pessoa, né, que está ali supervisionando nossos passos, de ampliar os repertórios. É muito importante essa perspectiva
de que os estudantes eles não saiam mais os mesmos e quando eles chegaram naquele saber, né, que eles possam apresentar diferentes significados. Identificar os bens do patrimônio material presentes em cada território, contribuindo assim para a sistematização dos saberes locais, regionais e nacionais. Então, essa perspectiva aí que eu apresentei, né, da praça como local de devoção, né? Para que foi feita a praça? A praça ela foi feita apenas para homenagear um patrono, só que as pessoas atribuíram significado religioso à praça. Então, quando a praça surgiu, ela não tinha essa intenção religiosa. A intencionalidade religiosa foi uma apropriação das pessoas para aquele espaço. Estou só tentando aqui acompanhar se você já mudou também, né? Apresentar em sala de aula autores e autoras de origem indígena e afro-brasileira, contribuindo assim para que os estudantes se vejam representados em contos, crônicas e romances compartilhados nos espaços de aprendizagem. Então, como é que eu posso ampliar esse repertório dos meus estudantes? Se eu levo, né, contos feitos por pessoas indígenas ou africanas ou afro-brasileiras, se eu levo crônicas também de autores de pessoas de grupos, né, específicos étnicos, se eu valorizo essa cultura em sala de aula. Se eu não valorizar, no sentido de sistematizar isso para uma aula, então eu não vou contribuir para que esse estudante se sinta representado de forma, né, positivamente. Ele vai se sentir sempre inferior, que é isso a perspectiva, né, da educação antirracista, é mostrar, não, você tem protagonismo e você precisa ocupar seu lugar no espaço. Promover momentos lúdicos com a utilização de jogos de origem africana ou indígena na sala de aula. Então, existem várias cartilhas, né, aqui eu vou apresentar apenas uma. Existem várias cartilhas disponíveis na internet, também construídas a partir de outros programas. Eu citei aqui o Prof. História porque é da onde eu sou egressa, né? Mas existem outros programas de mestrado profissional que também estão produzindo materiais fantásticos que tratam justamente essa necessidade de ampliar esse repertório dos estudantes. Então, a cartilha que eu vou apresentar aqui mais na frente trata justamente dessa perspectiva de inúmeras brincadeiras e jogos que são de origem indígena ou africana. E aí eu trago, né, uma charge onde os povos, né, indígenas também estão reivindicando, né, o seu lugar de fala e de fato de território, né, porque a grande preocupação aí não é só ampliar a narrativa dos povos indígenas, mas também fazer com que os direitos desses povos indígenas sejam respeitados no que diz respeito à demarcação das terras, né? E aí eu faço algumas problematizações a respeito de como essas terras indígenas estão na legislação e o que acontece na prática. A gente sabe que existe uma distância muito grande entre o que a lei define e como esses povos indígenas permanecem hoje, né, acuados, sendo ameaçados permanentemente por diferentes grupos, né? A gente pode citar aqui os madeireiros, os garimpeiros, enfim. Existe uma violência muito forte, né, em cima das terras indígenas, e essa charge é justamente, né, uma possibilidade de problematização em sala de aula. Rodolfo, querido, pode passar. E aí eu trago, né, uma obra bastante conhecida, principalmente nos livros didáticos de história, né, eu posso falar pela minha área de conhecimento, que é a Redenção de Cã. Então, o que significa essa obra? Essa obra, ela significa
o processo de branqueamento da população brasileira. Então, vários teóricos, principalmente do século XIX, Gobineau, Nina Rodrigues, entre outros, que vão dizer que quanto maior a miscigenação no país, maiores são as chances daquela população se tornar branca. Então, Gobineau influenciou tanto o governo do imperador Dom Pedro II, que houve uma presença assim, muito forte no século XIX aqui no Brasil de imigrantes, né? Italianos, alemães, poloneses, enfim, várias pessoas que se sentiam atraídas por melhores condições de vida aqui no Brasil, mas também houve um incentivo, houve um investimento, digamos assim, por parte do governo, né, imperial, de favorecer a vinda dessas pessoas para cá, porque acreditavam que a miscigenação poderia resultar no branqueamento da população. Então, esse quadro aí mostra, né, a ancestral, no caso a avó, uma mulher negra, retinta, a filha já seria, né, uma mestiça, uma mulher, né, de uma pele, de uma melanina mais clara. Ela casa-se, né, com um homem branco e o neto já é uma criança branca, né? Então, essa obra aí é uma obra que a gente pode trabalhar para justamente falar das teorias de branqueamento na sala de aula. Por favor, Rodolfo, veja se ficou salva a imagem que vem a seguir. Pronto. Aí, essa imagem eu só consegui achar nos Instagrams da vida. Vários perfis de Instagram eu consigo encontrá-la. Perceba que existe uma diferença muito, né, significativa da primeira imagem, a original, né, dessa imagem aí, que já é uma releitura. Essa imagem aí, a intenção é mostrar justamente que a teoria do, né, embranquecimento, do branqueamento, ela não teve, digamos assim, um resultado esperado, né? Não houve essa supremacia branca, né, a nível de população brasileira, e mostrar que nós precisamos valorizar as pessoas negras. E uma outra questão que está associada a essa imagem é que ela já faz parte de um movimento que também pode caber dentro da decolonialidade, mas que é um movimento que tem uma autonomia própria, que é o afrofuturismo, que é você criar situações de futuro bebendo nas águas do passado, no caso aí, né, a artista ou o artista que produziu, né, essa releitura, bebeu na obra lá, né, do branqueamento, na redenção de Cã original, mas deu, né, uma nova possibilidade de existência para essas pessoas, para descaracterizar, né, todo o caráter de branqueamento da primeira obra. Então, é uma possibilidade também de vocês utilizarem em sala de aula materiais que reforcem esse afrofuturismo para essa perspectiva do orgulho da negritude, né? No caso, essa obra aí, ela tem essa importância da valorização das raízes africanas. Rodolfo? Eu já tinha explicado as estratégias, não? Eu acho que na hora que você colocou as competências da BNCC, eu falei das estratégias. Pode deixar nesse slide aí, onde eu vou agora falar de um pouquinho de cada área do conhecimento, certo? Eu fiz uma seleção do que poderia ser utilizado para cada componente curricular. Só lembrando o seguinte detalhe, eu fiz essa busca, né, do que a gente poderia utilizar em ensino da artes, ensino da educação física, ensino da história, ensino da geografia, ensino da matemática, da língua portuguesa, mas lembrando que todos esses materiais podem ser utilizados também nos anos iniciais de ensino fundamental. É porque, como eu trabalho mais com anos finais, então eu direcionei a apresentação para esse segmento, mas nada que
impeça que vocês possam utilizar. Então, como é que eu poderia trabalhar o ensino de arte na perspectiva decolonial? Aí tem esse e-book, né, a Lei 11.645/2008, nas artes e na educação, perspectivas indígenas e arte brasileira. Então, nesse e-book, as autoras, né, discutem possibilidades e estratégias para se trabalhar as artes dentro dessa perspectiva decolonial. Então, são pessoas da área, né? Eu não poderia, em hipótese alguma, trazer essas contribuições, porque eu não sou da área de artes, mas aí eu trago referências que possam pontuar isso para vocês. Então, é uma possibilidade aí de intervenção pedagógica. E Rodolfo pode passar, por favor. E aí, no campo das ciências da natureza, né, nós temos duas possibilidades. Nesse especificamente, eu trago a etnoastronomia, nesse e-book que eu apresentei para vocês. Mas, além da etnoastronomia, também tem um outro campo muito propício, favorável, que está crescendo. Aqui no Nordeste, eu posso citar a Universidade Federal do Ceará, que está com uma proposta bem interessante para esses trabalhos, que é o trabalho de saúde integrativa, terapias integrativas na saúde, aliás. E o que significa isso? É justamente utilizar conhecimentos, né, ancestrais, das próprias parteiras, do ofício de rezadeira, de tantas outras, né, situações do patrimônio material que estão relacionados aos conhecimentos tradicionais para ser utilizado também na saúde pública. E aí, existem vários e-books, né? Na bibliografia, eu apresento alguns deles, então, depois, se vocês quiserem, eu posso colocar meu e-mail aqui no chat para que vocês possam receber essa apresentação com as indicações bibliográficas que eu faço, né, nos slides, porque a minha curadoria, eu trabalho dessa forma, né? Eu vou buscando materiais de referência, porque eu acredito que o importante aqui dessa apresentação, né, desse minicurso, é oferecer referências para vocês, né? Então, Ciências da Natureza é esse material que trata, né, da astronomia na perspectiva das narrativas indígenas e africanas. Pode passar, Rodolfo, por favor. E aí o material de educação física, né, que eu falei das brincadeiras e jogos, né, de origem indígena e africana. Então, existem muitos materiais produzidos. Rodolfo voltou para o slide anterior, não, aí é de geografia, não, pode ir. Pode passar, estava no de geografia. Pode passar para o próximo slide, Rodolfo. Então, de geografia, eu trago como contribuição para a gente pensar a decolonialidade a agroecologia. Então, existem vários e-books também falando sobre essa alimentação ancestral que pode ser utilizado. O de alimentação ancestral, eu percebo que está ali na fronteira, né? Pode ser utilizado por ciências, pode ser utilizado por geografia. A agroecologia, eu acho mais uma linguagem mais específica para a geografia, que trabalha com a questão da importância das hortas, né, nas unidades de ensino. Pode passar, Rodolfo. No campo da história, eu peguei esse e-book que foi produzido na instituição de um IF. Na bibliografia vem dizendo qual foi, especificamente, qual foi o campus, não foi aqui do Rio Grande do Norte. E nesse e-book, o professor traz, né, as principais contribuições das tecnologias africanas, né, para a história da humanidade. Então, a valorização desse protagonismo africano, que muitas vezes, né, quando a gente vai estudar Egito, ainda tem gente que cogita, né, a possibilidade de dizer que as pirâmides egípcias foram construídas por extraterrestres para negar a contribuição, né, da engenharia egípcia. Então, assim, são situações que a gente ainda enfrenta em pleno século XXI, onde há um negacionismo muito forte, né,
querendo invisibilizar toda a contribuição africana, né, no sentido de legado, né, que legado esses africanos deixaram para a gente, legados na área de química, de física, de astronomia, de matemática, né, de filosofia, porque hoje em dia, né, quem está trabalhando com filosofia, filosofia africana, né, que vai pesquisar, não fala mais nem sequer filosofia egípcia, né, filosofia quemética, porque refere-se, né, ao Egito Antigo. Então, hoje se diz que muitos dos conhecimentos que a gente conhece, né, oriundos, produzidos, né, construídos, formulados, elaborados por Aristóteles, Platão, né, e todos os outros filósofos gregos que ganharam, né, uma notoriedade muito grande. Hoje se diz que muitos desses conhecimentos tiveram origem, né, no Kemet, e que os filósofos originais não tiveram projeção, não alcançaram projeção, e os conhecimentos foram sistematizados por filósofos gregos, né? E aí até hoje se diz que o berço da filosofia é a Grécia Antiga, quando na realidade esses conceitos e esses conhecimentos eles já circulavam há muito mais tempo, né? Antes no continente africano do que propriamente na Europa. Pode passar, Rodolfo, por favor. E aí, para o ensino de língua inglesa, eu confesso que eu não encontrei nenhum material em inglês, que eu disse era bom material em inglês, mas eu não encontrei, então eu coloco aí como a título de sugestão um vídeo, né, contando a biografia da Rosa Parks, que depois o professor pode, né, pedir para que os estudantes, né, criem a legenda, ou até o próprio YouTube pode disponibilizar a legenda em inglês, enfim, ver as biografias de Rosa Parks, de Martin Luther King, de Nelson Mandela, de Malcolm X, né? Então, assim, existem muitas oportunidades de se ampliar esse repertório dentro da língua inglesa. Recentemente, né, eu tive a oportunidade de ir para uma mostra de conhecimento onde os estudantes contaram a biografia do George Floyd, né, o que morreu assassinado lá nos Estados Unidos. Então, também é uma perspectiva, né, onde o subalternizado passa a ser, né, protagonista, infelizmente, né, após um assassinato bárbaro, mas é importante que os estudantes também problematizem esse tipo de circunstâncias, né, de mortes violentas em sala de aula. Pode passar, Rodolfo, por favor. E aí, para a língua portuguesa, eu trouxe o e-book, né, da professora Eva Potiguara, né, ela é professora do Kennedy e pesquisadora indígena, e ela tem esse e-book, né, Guerreiras da Ancestralidade, onde ela traz, né, narrativas biográficas de muitas mulheres indígenas, né, a nível de Brasil. Então, é interessantíssimo para trazer essa importância da literatura de origem, né, indígena, e de origem africana a gente vai ter, né, a Conceição Evaristo, a gente vai ter uma série de autoras, né, negras. Eu vou citar aqui as que eu gosto de ler, Chimamanda, né, Adichie, a de Jamila Ribeiro, mas aí nós temos também Carla Cotirene, nós temos tantos outros nomes que são extremamente importantes para a gente ampliar esse repertório. Pode passar, por favor, Rodolfo. E aí, esse livro, ele tanto agrega, esse e-book, no caso, né? Ele tanto agrega os profissionais da matemática, como ele também agrega os profissionais da ciência, né? Ele é voltado para etnomatemática e ensino de ciências matemáticas e da natureza. Então, traz aí importantes contribuições para a gente pensar o ensino da matemática voltado, né, para trabalhar estatísticas e gráficos, né, direcionados para as contribuições dos conhecimentos, né, africanos e dos povos originários. Rodolfo, pode passar, por favor. E aí, a contribuição no campo de ensino religioso, esse livro aí, eu, juntamente com a Adriana, já tivemos a oportunidade de trabalhá-lo diretamente com os professores de ensino religioso na formação de ensino religioso do ano passado. Então,
Mulheres das Ervas são contos, crônicas e poemas que podem ser tanto trabalhados pelo ensino religioso como por qualquer outra área do conhecimento, onde valoriza-se a ancestralidade e esses atravessamentos, né, de diversas influências religiosas na nossa forma de ser e de agir no mundo. Então, esses Mulheres das Ervas não está focado apenas no candomblé ou na Umbanda, mas nós diariamente somos atravessados por alguns costumes, né, alguns padrões de comportamento que atravessam, né, diferentes religiosidades, as experiências religiosas, alguns autores que chamam de hibridismo cultural, né? Tudo está interligado ao mesmo tempo e é difícil a gente separar aquilo que é propriamente de cada religião, né? Religiosidade em si ou não. Pode passar, Rodolfo, por favor. Sim, aí era um vídeo que também não vai ser possível, né, de ser apresentado aqui, porque as internets estão oscilando bastante, a minha e dos moderadores, mas fica a dica quando vocês receberem, né, os materiais. Eu vou comentar as referências, que é justamente os materiais que eu tinha selecionado. Pode deixar aí nesse slide, Rodolfo, da referência. E aí eu trago para vocês alguns daqueles materiais que foram apresentados, apenas a capa do e-book, eu trago agora o nome do autor, né? Então, Roger Moreira de Almeida, Zionice Garbelino Matos Rodrigues, que elaborou o Produto Educacional Etnomatemático Ensino, a sequência didática. Alexandre Franca Barreto, Saberes Ancestrais e Cura Integrativa, esse aí que eu falei que está relacionando a saberes tradicionais na perspectiva da cura das doenças, né, tratamento de doenças. São vários exemplares dentro dessa perspectiva. Aí nós temos aí Mariana Belmont com racismo ambiental e emergência climática no Brasil. Então, esse tanto dá para trabalhar com ciências como com geografia. E quem quiser se aprofundar, né, sobre esse conceito do racismo ambiental, que atravessa não somente as áreas urbanas, mas também as áreas rurais, né? Na área urbana, a gente pode associar com racismo ambiental, né? As indústrias que criam suas sedes em áreas periféricas, justamente porque não existe esse cuidado com as comunidades de periferia, né? Elas podem respirar fumaça, né? Poluente, elas podem ter o leito dos rios contaminados por, né, dejetos químicos, enfim, são situações que são de extrema violência e que acontecem, né, em vários lugares do Brasil e também do mundo. O próprio esgoto, né, correndo a céu aberto é um tipo de racismo ambiental. O descarte inadequado do lixo também é um tipo de racismo ambiental. E nas áreas rurais a gente tem a contaminação por mercúrio no leito dos rios, e a gente teve aqueles acidentes todos, né? Que eu posso falar aqui, Brumadinho, Mariana, né? E tantos outros que a gente percebeu que houve, né, um descaso com aquelas comunidades locais. Luiz Cassiano Catista, Cartilha de Direitos Indígenas, então essa publicação é de 2016, também está disponível para domínio público, quem quiser pode baixar. Pode passar, Rodolfo. Henrique Cunha Júnior, Tecnologias Africanas e Educação. Então, aquele material que eu mostrei de história é do Instituto Federal lá da Bahia, né? Do IF lá da Bahia. O próximo, né? Que é de José Carlos Spielberg, José
Borran Filho e Cláudio Lorenzoni, Guia Didático de Etnoastronomia Guarani, que foi aquele que eu mostrei no início do ensino de ciências. Tem essa publicação também de Bete Ferreira, Feminismo Negro e Feminismo Antirracista, para vocês também, né, ampliarem aí os olhares sobre essa temática. Inclusive, recomendo, hoje à noite vai ter um mini curso, que eu vou ser moderadora, com a professora de Calbi Maris, que vai falar sobre feminismo negro aqui na Genac. Vilma Guimarães, Cadernos Povos Indígenas, Povos Originários, Trilhos de Alfabetização, uma publicação da Fundação, né, Getúlio Vargas, também disponível para domínio público. Ailton Krenak, né, filósofo, escritor, liderança indígena, enfim, né, um importante autor dentro dessa perspectiva aí do protagonismo indígena, Caminhos para a Cultura do Bem Viver, que é um conceito filosófico também que surge aqui na América Latina e que tenta fazer com que todas as características culturais, né, dos povos indígenas aqui da América Latina possam estar contemplados em leis, em materiais, audiovisuais. Essa cultura do bem viver é um movimento também político e, ao mesmo tempo, filosófico. Luiz Fernandes Oliveira e Vera Candor, né? Pedagogia decolonial e educação antirracista e intercultural. Então, esse artigo, eu acho que ele tem que constar, né, na mesa de cabeceira de todos nós, educadores, para a gente poder pensar em todas essas perspectivas de ampliar o olhar e ter essa sensibilidade com as outras narrativas. Ellen Santos Pinto e Luciana Soares da Silva, catálogos de jogos e brincadeiras africanas e afro-brasileiras, lembrando que também tem outros materiais contemplando as brincadeiras e jogos indígenas, disponível nos programas de mestrado. Principalmente mestrado profissional, né, que trabalha muito com essa questão. O livro que eu citei da professora Eva Potiguara, então, Eva Potiguara e Vanessa Raton, autobiográfica Guerreiras de Ancestralidade, Mulherio das Letras Indígenas. Nájila Oliveira dos Santos, Mulheres das Ervas, que foi aquele que eu disse que eu já trabalhei para ensino religioso. João Severino Filho e Adailton Alves Silva, Etnomatemática e Ensino, Ciências da Matemática na Natureza, foi o que eu apresentei lá para ensino da matemática. Thais Leal Silva, Ana Carolina Rigoni Carmo, Resistência, Sequências Didáticas de Abordagem Decolonial para Aulas de História na Educação de Jovens e Adultos. E, por último, essa publicação aí do SESC, Departamento Nacional de Culturas Indígenas, Diversidade e Educação, onde ele traz, né, um e-book trazendo várias discussões importantes com a participação de autores indígenas, falando sobre a história e cultura indígena. E agora eu finalizo, né, a minha fala no sentido de disponibilizar, né, materiais, e aguardo aí que vocês teçam os comentários de vocês, né, os moderadores vão aí conduzir as discussões. A gente agradece a fala da professora, uma fala tão necessária, né, para o nosso fazer pedagógico, nossa prática docente, da gente realmente seguir essas orientações, fazer com que os nossos alunos entendam realmente sobre a temática, conheçam, discutam essa temática em sala de aula e levem para a vida deles. E a gente abre espaço agora para as dúvidas, né, como a gente tem combinado no início. Dúvidas, comentários, a professora está à disposição aqui. Então, quem quiser participar, é só levantar a mão que a gente
disponibiliza, tá bom? O espaço está aberto. Professora Josi Áurea, pode falar. Olá, bom dia a todos. Refletindo aqui sobre a aula da professora Alessandra, queria mais agradecer, em primeiro lugar, né, e dizer da importância desse momento para todos nós, educadores, na perspectiva de resgate histórico e da importância desse olhar crítico, né, sobre esse contexto histórico, para que nós aprendamos, né, a valorizar mais e enxergar a nossa história de uma outra perspectiva, né, que valorize e que dê voz, né, a esses não mais personagens, né, mas pessoas criadoras que nos enriqueçam, né, e nos tornem mais autênticos na nossa individualidade, na nossa personalidade histórica, vamos dizer assim. Então, meus agradecimentos, e gostaria de pedir, eu não sei se já foi falado, a disponibilidade do vídeo para que a gente possa rever, inclusive as referências, né? Para que a gente possa buscar nessas referências, já com a certeza de que é um material seleto, né? E indicado, né? Fontes seguras para a gente buscar aí ampliar esses conhecimentos tão necessários para a sala de aula. Muito obrigada, professora. Eu agradeço muito as palavras da professora, né, Josi Áurea, que acabou de comentar. Acabei de disponibilizar meu e-mail, por favor, entre em contato, que eu mando essa apresentação em PDF para vocês. Eu percebi que, como está tendo um delay aqui, entre o que Rodolfo colocava, eu ia abrindo minha apresentação aqui no meu computador, eu não li as competências gerais da BNCC para ensino fundamental. É a 1, 3, 6 e 9 que fala sobre essa necessidade, né, de ampliarmos as narrativas, de valorizarmos as demais expressões culturais. Então, vocês sempre no processo de planejamento, né, ter essa preocupação de colocar o respaldo. Quais são os respaldos? As competências gerais da BNCC, as duas leis são fundamentais, 10.639 de 2003, que diz que todo objeto de conhecimento de história e cultura africana e afro-brasileira deve fazer parte do currículo, né, brasileiro. A Lei 11.645, de 2008, que amplia a Lei 10.000, que diz que precisa incluir não somente a história e cultura africana e afro-brasileira, mas também a história e cultura indígena no currículo brasileiro. Então, tudo isso precisa ser pontuado por vocês na hora de mostrar o planejamento, né, a quem quer que seja, porque eu já escutei muitos relatos, né, de outras escolas, nesse trabalho que eu e a Adriana realizamos, muitos pais e pessoas, né, da comunidade em geral vêm contestar por que aquilo está sendo trabalhado em sala de aula. Então, existem as duas leis que dão base legal para o nosso trabalho, e existe também a própria competência geral da BNCC. Então, a gente não está inventando a roda, a gente está fazendo aquilo que está prescrito e a gente está garantindo, né? Tem um outro aspecto que não deu tempo de falar, que são dos direitos culturais. Então, a gente fala dos direitos da aprendizagem, que são importantes, né? Mas também existem os direitos culturais. Que direitos culturais são esses? De fazer com que os estudantes possam ter acesso, né, a diferente acervo literário, cultural, artístico, de grupos étnicos específicos, que ao longo da nossa vida escolar a gente não tinha esse acesso, né? Porque existia, né, todo um preceito de que a gente não podia fugir do que estava ali dentro da perspectiva do que era obrigatório ser trabalhado. Aí eu já falei que a gente tem a diversidade específica, né, como existe a base comum e existe também, né, a parte específica da base, que é justamente essa janela, né, que a lei nos dá para que a gente possa estar sistematizando os saberes locais, que são tão importantes quanto
os outros, né, que são os chamados cânones, né, da escolarização brasileira. Mas quero debate. Só Josi Áurea se sentiu tocada pela fala. Fiquem à vontade, professores. A professora está se disponibilizando, a gente está aqui aguardando mais colocações, tá bom? Pode falar, professora Tainá. Bom dia a todos. Primeiro, obrigada, né? Foi um momento muito rico. Particularmente, eu tenho muito interesse nessa temática. Venho estudando há uns 2, 3 anos. E, assim, à medida que você foi trazendo, principalmente os conceitos, eu fui pensando nas minhas próprias práticas e nas práticas dos meus colegas, né? Da educação. E aí, eu fico refletindo por diversas vezes no cotidiano escolar o quanto é que ainda nos falta o conhecimento de alguns conceitos básicos, né? Porque o racismo, ele tem um processo de interseccionalização com outras temáticas, como a professora trouxe, né? Tem a questão do machismo, tem a questão das próprias desigualdades sociais, e que a gente, por não nos apropriarmos desse conceito, desses estudos, e eu não digo assim de fazer cursos homéricos, né? Mas leituras, nós temos acesso hoje a tantas obras, né, e tantos materiais na própria internet, que passamos tantas horas, né, mexendo na internet, nas próprias redes sociais, e aí acaba que a gente traz uma discussão ainda bem superficial sobre, né? E como eu sou professora de turmas de sexto, oitavo, nono, eu percebo que há algo em comum nos anos, né? Os alunos, eles ainda não possuem um conhecimento do que é racismo. Então, às vezes, eles estão discutindo e um pega a bola do outro e diz assim, não, me dê, isso é racismo. Né? E aí eu fico pensando o quanto é que é importante a gente levar para a sala de aula. E aí, em nenhum momento também eu estou dizendo que a responsabilidade é integral do professor. Né? É um trabalho coletivo. Né? Então, é tanto que uma instituição escolar ela se forma com base numa comunidade escolar. E a escola, ela tanto reproduz, como ela também é um espaço contra-hegemônico, né? Ela também pode quebrar com esse racismo, né? Que vem de diferentes maneiras, né? Inclusive o próprio racismo recreativo que leva aos processos de bullying, né? E aí nós temos, eu tenho certeza que em cada escola, de cada professor que está aqui nesse momento, a gente já teve que pensar estratégias para combater o bullying, né? E o racismo ele está sempre permeando esses processos de bullying, seja com o corpo, com o cabelo, né, com a própria cor, enfim, cheio de estereótipos, né? A própria questão religiosa, eu mesmo já sofri de aluno, né, um ataque verbal, né, em relação à religiosidade. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso é que, por mais que tenhamos tantos momentos como o de hoje, né, por mais que tenhamos tantos materiais, a gente precisa dentro dessa carga horária que temos de trabalho e de vida tão atribulada, né? Buscar. Né? A internet está aí, tem vários materiais, tem jogos, tem dicas de aula, né? Tem essas formações que nós temos durante todo o ano, né? E aí pensar sobre diagnóstico, pensar sobre como é que aqueles seus alunos eles estão pensando ali a questão do racismo, pensando a própria os próprios colegas, né? Enfim, de uma forma geral, e aí pensar algumas estratégias, porque nós temos materiais, né? E pensar também a partir dessa interseccionalidade, porque o racismo, ele não é algo isolado, não é uma ideologia isolada, né? É uma ideologia que vai permear diversas situações, né? E aí a gente pode dialogar, pode não, devemos, né? Conversar com os próprios conteúdos que a gente trabalha em sala de aula, em diferentes disciplinas, né? Lá tem uma escola que é o Amadeu, que é uma escola de Nova Natal, e eu fiquei impressionada na feira de ciência de lá, uma professora de matemática, né? Ela trabalhou, o projeto dela foi sobre a história e eu não vou saber, porque eu sou péssima em matemática, então não vou nem lembrar o que é que ela trabalhou, mas ela trabalhou um conteúdo específico, né? E ela foi resgatar a história, e ela trouxe que aquele ali foi pensado dentro de uma região do continente africano.
que os alunos não tinham a mínima ideia, né? Então, assim, são coisas, e não precisam ser projetos gigantescos, são projetos que a gente pode trabalhar dentro de sala de aula no próprio cotidiano. Eu sou professora de História, né? E aí, quando eu vou pensar, por exemplo, eu vou para o 9º ano, eu começo já no início da República, né? Quando você pega, por exemplo, o nosso livro didático, particularmente eu gosto do livro didático, mas eu trago outros materiais, porque, por exemplo, eles até trazem os movimentos sociais, né? Onde estavam os sujeitos negros, né? Pouco indígenas, mas faz parte da própria construção científica sobre os indígenas, né, ao longo da história, mas, assim, trazer onde é que estavam os sujeitos dentro daquele período da República, né, nos processos educacionais, nos processos econômicos, políticos, enfim. E um outro ponto que eu queria comentar, que eu acho também muito interessante, é que a gente ainda peca em relação a colocar esses sujeitos ainda invisibilizados, né, quanto direitos, apesar de tanta luta, dentro de um processo de ou submissão a uma ciência máxima, e a professora trouxe isso, né, que é parte de uma teoria infundada da democracia racial, né, como também a questão de um vitimismo. Né? A gente coloca, por exemplo, o sujeito negro ainda numa condição de que foi vítima. A gente liga sempre ao processo de escravização. Sim, e hoje, né? E um terceiro ponto e último, juro que eu vou encerrar, é que eu acho interessante também a gente pensar a própria dinâmica do hoje, né? Quando a gente pensa assim, é uma dinâmica muito ativa. Quando você pega, por exemplo, uma turma de 6º ano, você sabe que não tem como você chegar lá e ficar só falando, né? Você vai ficar falando, eles vão ficar fazendo caos na sala de aula, porque eles são muito dinâmicos. Então, por exemplo, eu acredito que os jogos é uma metodologia muito massa da gente trabalhar, né? A própria construção material, né? E aí trazer dentro daquela construção material, eles construírem o próprio material, enfim, de diferentes maneiras, a linguagem, né? O próprio alfabeto, como é que foi construído o alfabeto? Só existiu esse? Não, enfim, por aí vai, né? Quando vai trabalhar, por exemplo, as diferentes civilizações. E trazer, fazer com que eles entendam que não está tão centrado como a própria a professora trouxe, né? Tão centrado nessa visão eurocentrista, né? E a internet, volta a dizer, ela tem o seu ônus, mas ela tem o seu bônus, ela traz muito materiais. Tem uma galera de gente produzindo, estudando, para que a gente consiga construir uma educação antirracista mesmo, porque é preciso, é necessário. Né? Cotidianamente, eu percebo o quanto é que a gente precisa avançar em relação a isso. E querendo ou não querendo, somos nós, os professores, que estamos dentro da sala de aula e lidamos diariamente com essas ações desses alunos. Né? E não podemos permitir ainda que a escola se torne um espaço reprodutor. Né? Tem avanço? Tem muito avanço. Tem muito avanço. O ano passado, eu trabalho na Escola Madalena, na Zona Norte. O projeto com a minha turma foi sobre as religiosidades. E, assim, a quantidade de aluno que chegava para entender o que era Umbanda, Candomblé, Jurema, e por aí vai, né? E torcia. Teve aluno que chegou e ficou se benzendo. E aí, no lugar de você contra-atacar de uma forma até mais agressiva, a gente foi conversando. Por que você está se benzendo? Por que você está fazendo isso? Você conhece? Vamos conhecer um pouquinho, olha as imagens. Você já viu? Aí, quando você vai conversar, você percebe que na família dele tem um monte de gente, que é o que a gente chama de povo de terreiro. Então, assim, muitas vezes é o desconhecimento que faz com que o aluno tenha atitudes dessa maneira. Né? E também ouvir esse aluno, porque nós temos alunos que são de religiosidade afro-indígenas, né, americanas, e que possuem medo. Então, assim, eu acredito que a base de tudo é um diálogo e também buscar conhecer, formar, para que a gente não fique na superficialidade ou reproduzindo um discurso de democracia racial que não existe. De pequenininho a superior, não existe essa democracia racial. E se a gente abrir os olhos para isso, a gente consegue caminhar em relação, né, a uma educação antirracista, assim.
Era isso que eu queria falar. E obrigada pelo momento, realmente é rico. Quando eu vi o curso, eu disse, eu vou fazer esse, eu quero esse. E ainda bem que deu certo, né? Obrigado pela contribuição, professora Tainá. Alessandra, quer comentar? Pode passar para a Sandra, aí eu fecho no Pronto. final. Então, professora Sandra, fica à vontade. Bom dia, eu sou Sandra Maciel, sou pedagoga, e aí, quando eu fui escolher, fui para a escolha da GENAT, eu acho esse tema extremamente relevante, porque eu sei que talvez a maior parte aqui sejam da área de história, e eu sou pedagoga, né? Então eu tive menos formação, né? E uma formação bem tradicional. E como lidar com alunos? Eu trabalho com o quarto ano, né? Como trabalhar com alunos sobre os indígenas, sobre os negros, né? Quando muitos não se aceitam, por exemplo, eu tenho alunos belíssimos, mas que chegam com cabelo alisado, aí eu, por que você alisou o cabelo? Não, professora, porque eu não quero ter o cabelo crespo, eu não quero ter o cabelo duro, né? Então, como é difícil a gente lidar e como é importante essa temática para a gente estar preparada, porque eu acho que a gente é tão ampla, é tão rica que a gente nunca está preparada, mas são temas importantes que a gente tem que estar lidando no dia a dia da sala de aula, porque quando o aluno chega e diz assim, professora, meu cabelo é feio porque é grosso, porque é volumoso, aí eu digo, peraí, vamos trabalhar aqui, o que é beleza, né? Não existe um único tipo de beleza, porque eu particularmente acho belíssimo cabelo com muito volume, mas para algumas alunas minhas não. A questão da cor da pele também. Então, é uma questão também de área de aceitação. E o conhecimento é que vai fazer com que esse aluno também se valorize, né? Por isso que o professor ele também tem uma importância tão grande, porque muitas vezes a própria mãe chega e diz, não, minha filha, vamos no salão ajeitar esse cabelo. Daí eu estou falando de uma coisa mínima, que é o cabelo, né? Mas a questão da aceitação mesmo, como negra, como gorda, né? Como magra demais. Então, assim, eu acho que a equidade, que era uma das temáticas também que a gente trabalhou, a equidade foi no estado que eu trabalho. Mas são temas extremamente pertinentes, relevantes. E hoje, Alessandra, na verdade, minha fala é para te parabenizar, né? Porque eu acho que você coloca assim, inicia uma discussão, como você diz. É muita coisa para ser trabalhada numa manhã, né? Num momento desse, mas só parabenizar, porque eu acho que amplia o nosso olhar e faz com que a gente vá procurar, porque às vezes eu acho que os livros hoje, eles já trazem mais abertura em relação a essas questões, mas a gente tem que ir muito mais além, porque o dia a dia da sala de aula nos diz muito. Obrigada. Eu agradeço muito as contribuições de Tainá e de Sandra. Eu acredito que a gente cresce, né, enquanto seres humanos, enquanto profissionais, nessa partilha. Por isso que eu meto a cara. Eu vou só fazer um comentário que não foi por maldade, não foi nada de agressivo para mim. Uma colega de história fez, e você vai ministrar um minicurso sobre decolonialidade. Você é atrevida a esse ponto? Aí eu disse, eu acredito que a gente aprende junto. Não adianta eu querer aqui trazer inúmeros teóricos, né? Falar sobre a perspectiva de A, de B, de C e de D, se eu não faço com que vocês percebam e sintam a necessidade de que essa temática ela já está presente no nosso cotidiano. A gente só não tem o olhar específico para ver, mas ela está ali. Diante da situação bem corriqueira que vocês já conhecem, o estudante que sabe que quando está com dor de barriga tem que tomar chá de boldo. Isso faz parte do quê? Do conhecimento das ervas. Isso é um conhecimento tradicional. A gente precisa valorizar isso, a gente precisa dizer que ele é tão importante quanto o conhecimento científico que foi definido lá pelo Departamento de Medicina. Ele não é mais nem é menos, ele é tão importante quanto. E aí, Tainá, hoje eu não quis me deter nesses aspectos, né? Mas quando a gente está trabalhando com formação de professores, a gente trabalha o imenso, né, cabedal de
tipos de racismo que são específicos, né? Ou são desdobramentos do racismo estrutural, que é o racismo algorítmico, é o racismo ambiental, o racismo epistemológico, o racismo, né, religioso. Então, a gente sempre traz, né, assim, contribuições para a gente refletir sobre isso que acontece diariamente. A gente pratica racismo o tempo todo, racismo linguístico, racismo recreativo. Só que hoje eu queria dar essa ênfase à decolonialidade, mas está tudo junto e misturado, né? Não tem como a gente separar. Quando a gente está falando de violências epistêmicas, a gente está falando de todos os apagamentos e todas as atrocidades que foram cometidas no sentido de impedir, né, que acontecesse esse florescimento, né, das artes e dos conhecimentos de outros povos, que eles permanecessem sempre na invisibilidade. Então, são questões que a gente precisa perceber na hora que a gente está tratando dessas temáticas com os estudantes. Mostrar para eles que houve uma intencionalidade na hierarquização dos saberes e que agora a gente tem essa responsabilidade de estar desconstruindo essa hierarquia. Professor Flávio Borba, pode falar. Bom dia a todos e a todas. Professor, a minha fala é de agradecimento, né? Porque eu sou um desses atrevidos. Eu ainda sou estudante, feliz porque foi citado o curso que eu faço, que é o ensino religioso, que muitas vezes sofre, né, com alguns preconceitos por conta de todo o histórico das religiões na educação. E feliz porque trata do... quando eu escolhi decolonização, eu tinha realmente a expectativa de aprender bastante sobre isso, porque a gente estuda sobre isso na universidade, no curso que eu faço. Infelizmente, é superficial, e eu tenho essa sede de me aprofundar. E quando eu vi, enquanto estagiário, me foi possibilitado participar da GENAT, quando eu vi essa sala, eu já direcionei imediatamente para ela, até porque ela tem sido algo constante na minha vida, que apesar de não ser ainda graduado, mas a gente tem se dedicado a algumas apresentações em algumas salas de aula sobre essa questão da decolonização e do racismo em si, tá certo? E fiquei realmente muito satisfeito, atingiu imensamente as minhas expectativas. Muito obrigado por tudo. Muito obrigada, Flávio, pela devolutiva. É muito, assim, gratificante, né? Você terminar o minicurso com esses depoimentos todos de vocês. E permaneço aqui aberta, né, a contribuições. Eu acho que aqui a gente não está no processo de tacar pedra em ninguém, né? A gente está no processo de crescer juntos, né? Sempre o significado de Ubuntu ou Ubuntu, como vocês queiram, né? Eu sou porque nós somos. Mais alguém, gente, gostaria da contribuição? Fica à vontade. Professor Henkel, pode falar. Vai. Tá me ouvindo? Oi, bom dia a todos. Obrigado pela palestra, pela contribuição. Eu queria, assim, falar o seguinte. Há muitos anos, desde que eu entrei no município, em torno de 20 anos, eu sempre teclo nesse ponto, porque eu acho muito interessante a cultura africana. Mas desde que eu comecei, eu esbarro, no meu processo, eu tenho um grande vilão, que é o fanatismo religioso. Desculpa estar dizendo abertamente, mas não vou mentir. Principalmente quando se refere à religião, quando vem do católico e do evangélico. Eu lembro que uma vez eu usei até um samba da Ilha de Maçangano, e só pelo fato de ter um instrumento de percussão, a mãe e o filho que trabalhavam na EJA não foram mais para a aula. Porque na música falava sobre os presentes que Jesus recebeu.
não levei o ouro, mas eu tinha o incenso, tinha a mirra, e não deixaram acender o incenso, não quiseram cheirar o óleo de mirra, e nas escolas, assim, eu saí, fui da EJA, fui para o Fundamental 1, e eu percebo os milindres de se trabalhar com o tema, o medo dos pais, e o último processo que eu passei nesse sentido, na tentativa de trabalhar a cultura africana, porque não consigo trabalhar a cultura africana sem inserir o processo da Igreja Católica no sentido de diminuir, atacar, de prender, de não estou achando a palavra certa. O sujeito Igreja Católica, tá? Os participantes da igreja, a instituição, não tem como falar da cultura africana sem entrar um pouco nesse tema. E os outros adjetivos que eu recebi foram o seguinte: ele é LGBTQIAP+, que eu não sei direito a sigla, e é comunista. Mas eu lhe garanto que eu posso falar da Igreja Católica, da evangélica, e eu falo também da cultura africana com respeito. Mas o fanatismo religioso, ele parece que breca. Você fala amor e a pessoa já se sente ofendida. Enfim, o que é que você poderia dizer a respeito disso? O que é que você acha? Se eu falei besteira, o que é que você pode contribuir aí? Beijo, obrigado. Obrigada, Henkel, pela sua fala. O meu trabalho de dissertação, ele atravessava tanto a religiosidade popular quanto o racismo religioso. Então, eu sei que é algo que está presente no nosso dia a dia enquanto professor. Você não falou nada que pudesse me causar espanto. Tive a oportunidade de participar da mostra literária da Escola Municipal João Paulo II, após uma formação que nós realizamos lá, eu e a Adriana, de Educação Antirracista, e o depoimento dos professores foi muito emocionante para mim, porque eles trataram da literatura, mas eles trataram também da religiosidade, e houve uma compreensão muito grande por parte da comunidade, e lá é a escola de anos iniciais. Por quê? Porque os professores fizeram a sensibilização antes com os pais. Então, houve um trabalho coletivo. Todos os professores estavam unidos em trabalhar o grande guarda-chuva, que seriam as contribuições, né, de origem afro-brasileira, mas dentro de cada ano de escolaridade, eles escolheram uma subtemática. Então, eu acho que você enfrenta todas essas adversidades porque você está sozinho nessa, né, situação, nessa circunstância. No momento que a escola toda abraça, eu tenho 2 experiências para relatar aqui que são muito bacanas. Da Escola Municipal João Paulo II, que a culminância da mostra literária foi riquíssima, e eu tenho também a Semana da Consciência Negra da escola... Maria Madalena. É Maria Madalena, Rodolfo? Me situe aí, que é perto da Santa, Nossa Senhora de Fátima, Maria Madalena? Isso mesmo. Pronto. Então, lá eles fazem, há vários anos, né? Faz 2 anos que eu estou acompanhando essa culminância, de um projeto que também é interdisciplinar e envolve todo o turno vespertino. Então, só para explicitar aqui, já que eu usei esse exemplo da Semana da Consciência Negra, lembrando que a educação antirracista não faz nem no dia 19 de abril, nem no dia 20 de novembro. Então, lá acontece a culminância da Semana da Consciência Negra, mas não porque eles trabalham a temática somente no mês de novembro, eles trabalham o ano todo, e as apresentações são riquíssimas, e a gente percebe, assim, eles não dizem que o trabalho é decolonial, mas você percebe pela configuração das apresentações que tem um viés da inclusão muito forte, a inclusão em todos os sentidos da palavra inclusão. Então, assim, é muito interessante perceber
Quando há um envolvimento da comunidade, o trabalho flui. Quando é uma pessoa sozinha, aí existe, né, esse enfrentamento. E isso que você passa é o que nós chamamos de disputa de narrativas, né? A sua narrativa, por ser abrangente, por ser mais ampla, vai chocar determinados segmentos. E aí a orientação que eu dou é: tente unir forças com outros professores para que, né, o trabalho seja mais relevante, né, possa sensibilizar mais a comunidade, porque enquanto você estiver sozinho nessa, eu acho que vai ter essa resistência. É só o que eu penso, assim, de quem está de fora, né? Muito obrigado. Gente, mais alguém gostaria de participar? Tem alguns comentários no chat, professora Alessandra, falando, parabenizando. Aqui temos a professora Cleane Galvão. É fato que a cultura africana ainda é um grande tabu nas escolas. É como se existisse algo obscuro para a sociedade. Nunca poderemos reparar esse erro histórico cometido contra os povos africanos e indígenas, porque não é só sobre a pele, o cabelo, mas sim sobre a cultura como um todo. Aqui acima também temos a professora Soraya perguntando se pode indicar autores que tratem sobre esse tema para as construções de narrativas. Se a senhora pode disponibilizar alguns autores a mais. Eu acho que o interessante seria ela consultar o material que eu já coloquei nos slides, né? Mas, assim, quando se pensa nas narrativas indígenas, Daniel Munduruku e Ailton Krenak, né? São duas referências muito importantes. A nível de saberes africanos, né? Aí a gente tem o Renato Nogueira, a gente tem a Carla Cotirene, a gente tem a Catiúcia Ribeiro, a gente tem a Djamila Ribeiro, a gente tem, esqueci de falar o nome dela, mas ela é alguém assim muito importante nesse campo também das tecnologias africanas, dos cientistas africanos, que é a Bárbara Carini. Muita gente a segue no Instagram, é uma intelectual diferentona. Então são nomes assim imprescindíveis, né? Que se vocês quiserem aprofundar os conhecimentos, tem que ir por aí. Pessoal, eu queria aproveitar a oportunidade e dizer que a gente vai disponibilizar o link da frequência agora no chat. Peço que vocês fiquem atentos que lá vai disponibilizar com a numeração 29, sala 29. Mas não se preocupe, foi apenas um erro. Quem assinar a frequência normalmente vai vir para a sala 30 normalmente, tá certo? Aí eu vou pedir para a professora Sara, que está responsável pelo chat, já disponibilizar agora a lista de frequência, tá bom? O link da frequência. E mais alguém gostaria de participar, gente, dar uma contribuição? Fiquem à vontade, tá bom? Vou ser sincera, viu, Henk? Eu não conheço o Lux Vidal. Não tenho a menor noção de quem seja. Se você quiser me mandar algum material, fica à vontade dele, para que eu possa ampliar meu repertório também. Mais alguém, pessoal, gostaria de participar? Podem olhar no chat, já está disponibilizado o link da frequência. E se ninguém quiser mais participar, a gente, em nome da SME, agradece ao professor Alessandro pela contribuição, pelo tempo valioso de estudo que foi destinado agora nesse minicurso. Com certeza entramos com um pensamento e saímos com um pensamento totalmente ressignificado depois dessa explanação tão importante e tão necessária para a nossa prática docente. Então, em nome de todos, agradecemos ao professor Alessandro pela contribuição que tem oferecido a gente. Eu quero agradecer a moderação, né, de Rodolfo e de Sara, dizer que os dois, né, estão juntos comigo nessa perspectiva do enfrentamento ao racismo. Nós estamos ainda no processo, né, de construção
de intervenções, né, que possam ser realizadas em sala de aula. Dizer que presencialmente, quem quiser me encontrar, eu estou lotada na sala 106, do Departamento de Ensino Fundamental, e tem esse e-mail aí, que é o e-mail institucional, que eu coloquei no chat, né? Vocês podem também trocar figurinhas comigo por lá, e dizer isso, que eu estou aberta, né, a convites, né? Podemos ir os três para as escolas para estar trazendo contribuições para vocês e para os estudantes também. E agradecer a oportunidade.